Qual será o melhor exercício para idosos? Dentre os pilares fundamentais da saúde dos idosos, é claro que a gente tem os exercícios físicos. E dentre tudo que a gente trabalha, que é muito importante para a saúde do idoso, a gente poderia citar e perguntar para vocês. Dentre os inúmeros exercícios, quais seriam os melhores? Os de força? Aqueles que usam pesos extras ou o peso do próprio corpo? Ou então aqueles exercícios aeróbicos, que são aqueles exercícios mais longos, como as caminhadas, corridas, natação? Ou então aqueles exercícios de equilíbrio? É claro que esses três que eu citei, junto a tantos outros, eles são importantes. Só que desses três eu escolheria um como mais importante e fundamental. Os exercícios de força. E por que será que os exercícios de força são considerados então os mais importantes? Não estou negligenciando os outros exercícios, não é isso. Mas os exercícios de força é que vão manter ativo e forte o idoso e capaz de fazer as atividades diárias com mais facilidade. O idoso precisa muitas vezes de movimento e esses movimentos são curtos, exigindo potência, mais do que atividades longas. Um exemplo disso: subir escadas, sentar, levantar, pegar objetos do chão, pegar objetos e levar para um lado e outro, são todas atividades curtas, mas que exigem potência. O idoso dificilmente ele vai ficar horas fazendo a mesma atividade que exige a resistência. Calma, gente, eu não estou querendo dizer para você que caminhar, nadar por longos períodos não seja importante, não seja bom. De acordo com cada condição, mas não é o suficiente. Se dentre as atividades que eu falei, como eu disse, eu escolhesse, eu não poderia deixar de fazer, são os exercícios de força. Os demais, eles vêm como complemento. E agora, dentro das partes do corpo, quais eu deveria começar a trabalhar primeiro os idosos? Então, dentre todas as partes, eu começaria a trabalhar as pernas. Por quê? Os idosos não precisam carregar grandes pesos. Eles precisam carregar compras, eles precisam carregar no máximo os netos pequenos. Mas eles precisam sim carregar muito bem o peso do próprio corpo. Uma outra parte que eu trabalharia na sequência são as costas. Nada de corcunda, que isso vai desalinhar muito mais o corpo e gerar dores. E associado a esse trabalho de costas, é claro, teria que vir o trabalho do abdômen, que é o que vai ajudar a sustentar a coluna, diminuindo dores e melhorando a postura. E por último, na sequência, trabalharia os braços. Então, nessa ordem de importância, é o que a gente gosta de trabalhar. Lembrando, a gente cuida de um todo, tanto físico como mental, como social. O que eu estou colocando aqui são pontos aos quais a gente não pode esquecer por ordem de importância. E aí você pode se perguntar, mas eu não tenho um fisioterapeuta que possa me orientar, ou então um personal, professor de educação física, não posso frequentar uma academia, enfim. Nas nossas aulas, nos nossos vídeos, a gente dá exemplos simples de exercício que você pode fazer em nossa casa e adaptado. Na aula de hoje, a gente vai colocar na sequência para vocês aquilo que eu falei lá na frente. Exercícios básicos, simples e seguros para você fazer aí na sua casa. Utilizando primeiro a força de pernas. Como eu falei, as pernas é que tem que estar mais fortes no início. Depois, na sequência, eu vou passar exercício para coluna, exercício para abdômen e no final exercício para braço. É claro, é só um exemplo. Mais dicas, mais sugestões, você encontra toda semana no nosso canal aqui, onde a gente está com os alunos da vida real, como se exercitar em casa de maneira segura e orientada. Não deixa de curtir, comentar o vídeo nos ajuda, compartilhar ajuda outras pessoas, é por isso que eu cheguei até você, então não deixa de ficar com a gente até o final e principalmente se exercita em casa. Envelhecer é possível, envelhecer com saúde muito mais. Vamos lá? Informação existe, vamos fazer bom uso. Eu, Sebastiana, faço parte aqui da ginástica aqui do Viva Bem. Estou me sentindo muito bem e está me trazendo bastante benefício,
que eu estou me sentindo outra pessoa. Aqui quando venho para ginástica eu sinto muita falta, mas aqui é maravilhoso. Gostaria que outras meninas também viessem participar. Um momento muito bom para nós, né, que já somos de uma idade. Eu, por exemplo, tenho 80 anos, fiz no dia 17 de novembro. Estou me sentindo assim uma garota, tá? Então eu estou aqui com a galera do Viva Bem Cabral e lembrando da que a gente falou lá no início sobre quais exercícios são fundamentais a gente trabalhar. Digamos que a gente precisa trabalhar as pernas e aí a gente não tem muita orientação. Como é que eu começo a fortalecer minhas pernas em casa? Então eu tenho lá minha cama ou uma cadeira. O idoso, muitas vezes, quando ele começa a ficar fraco, ele tem insegurança e não tem mais força nas pernas, ele começa a ter medo de cair. Então, um exercício primeiro, que não é o caso de vocês já estão vindo para cá, vocês têm mobilidade, vocês já têm força, vocês fazem exercícios com a gente. Já já vou passar para eles a posição que vocês já estão. Mas antes de vocês, né, existe um exercício que você pode fazer em casa, que é o sentar e levantar da cadeira. É um exercício simples, um exercício que não custa e é um exercício que ajuda muito no fortalecimento das pernas. Então você cruza os braços à frente do corpo e numa cadeira você vai começar a fazer isso. Sentei, levantei. Pode ser na cama? Pode. A questão da cama muitas vezes é que às vezes ela pode ser muito macia, então aconselho até melhor uma cadeira e que ela esteja encostada na parede até para não se deslocar. E aí você senta e levanta. Agora, se tiver muito fácil, né? Agora eu já estou bem mais fortalecido, consigo fazer isso 2 vezes por dia, 15 repetições, já estou melhor. Aí a sugestão é fazer o exercício que vocês estão agora aqui, com o bastão. Então estende os braços, afasta as pernas, a largura dos ombros, contrai o abdômen. O bastão vai fazer com que vocês, né, não desçam o tronco à frente. Então o bastão é justamente para que vocês façam o exercício. Então esse já é um avanço do exercício inicial, que é o da cadeira. Então vamos lá, 1, 2, 3, descemos. Vamos lá, 10 vezes. Respira e solta. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things and they Inspirar e expirar. A entrada e a saída do ar nunca pode deixar de nos acompanhar. do the right thing, so get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. Relaxou? Então esse é uma outra sugestão de exercício que você pode fazer em segurança. Digamos que a gente já passou dessa fase, tem mais força e equilíbrio já. Então o que eu vou fazer? Eu desço, deixo o bastão no chão e vamos para outra sugestão. A posição é a mesma, certo? Agora, lembram que lá na cadeira a gente cruzava a mão aqui na frente? Então agora, exigindo mais de vocês, vocês vão colocar a mão à frente assim, cruzado, e vamos fazer aquele movimento como se eu fosse sentar na cadeira, que está aqui atrás, só que ela não existe. Então essa fase já é para aquele idoso que já tem confiança para fazer o movimento. Porque senão, com receio, ele joga o joelho para frente. Então, o peso é para lá. 1, 2, 3, desceu. Lembrando que os exercícios, quanto mais lentos e contraídos, melhor. Nos exercícios de força, a gente não precisa de velocidade. Ele precisa ser bem feito e junto com a respiração.
Não estica as pernas quando volta. Dá aquela paradinha um pouquinho antes de esticar o joelho. Mantém a barriga para dentro, que é importante. Quando a gente não está mais conseguindo manter, é porque a barriga realmente está bem enfraquecida. Então, eu tenho que fazer esse esforço do abdômen em direção às costas, para ajudar a coluna. Esse tipo de agachamento já é um complemento para aquelas outras partes do corpo que a gente falou que são importantes trabalhar. Então, primeiro, relaxou. Vocês viram que eleva o batimento cardíaco, que é um exercício de força, mas é um exercício também aeróbico. Então, o agachamento ele é fundamental. Não pode faltar como exercício de fortalecimento de perna. Agora, a gente vai para aquela segunda parte. Isso é só um exemplo de um exercício de como a gente fortalece as pernas. Agora a gente está na segunda parte, que é fundamental trabalhar, que envolve abdômen e coluna. Vamos fazer o seguinte, a gente vai considerar que o idoso precisa de um apoio, né, para iniciar. Então ele vai usar o bastão e o pezinho ele vai levar até lá em cima. E a perna do mesmo peso vai para trás. O que a gente vai fazer? Apoiado no bastão, vai trazer esse pezinho em direção ao joelho. E eu vou levantar esse peso devagar até onde eu conseguir levantar. Ó. Aqui também, obviamente, eu estou trabalhando equilíbrio. Então, por que eu não tenho que ir direto só para os exercícios de equilíbrio? Porque eu preciso, antes de ter equilíbrio, ter força. Trocou. Coloca a perna agora esquerda para trás, o braço esquerdo para cima, até onde eu conseguir. E lentamente eu vou trazer o peso em direção ao joelho, soltando o ar. Wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Não tenho esse pezinho em casa, eu posso adaptar com garrafas de areia, com quilo de feijão. Você pode adaptar porque o peso ele faz parte do nosso dia a dia. Ok? Essa foi só um exemplo de um exercício para o fortalecimento do abdômen e das costas, mas tem mais. Continuando esse trabalho para o abdômen e costas e também agora envolvendo os braços, a gente vai fazer em 2 tempos. Eu vou levantar o meu braço até onde eu alcanço e um pouquinho mais se puder. Eu conto 2 vezes. Eu conto assim, ó. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Lembrando que o 1 e o 3, eles estão na linha com o ombro, se possível, tá? 1, 2, o 3 e o 4. 1, 2, 3 e 4. Barriga contraída. Porque senão, o que acontece? Exercício compensatório. De ficar fazendo isso daqui, ó. Jogar o corpo. Não. Trava a barriga para o fortalecimento dos músculos que sustentam a coluna. Então, todo mundo embaixo. Respirou. Foi. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Relaxa o ombro, não precisa tensão no ombro. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Relaxa os ombros fazendo movimentos circulares. Como é que seriam esses movimentos? Ombro para frente, para cima, para trás, para baixo.
frente, cima, atrás, embaixo, frente, cima, atrás, embaixo. Para encerrar a parte dos exercícios básicos, a gente está só dando exemplos de alguns, mas você encontra aqui os vídeos que a gente lança toda semana. Vamos para o que a gente chama de levantamento terra. Vocês vão dobrar um pouquinho o joelho e vocês vão levar esse pezinho em direção ao chão, mas não vão largar ele lá, vão trazer ele de volta. Lembram da postura do abdômen que tem que estar sempre para dentro? E aí, mantenha a cabeça alinhada à frente. Então vai fazer isso daqui, eu vou descer, como se eu fosse largar o pezinho no chão e volto. Vamos deixar o pezinho assim para facilitar. É isso daqui, ó. Você vai com a coluna reta. Ó, é diferente do agachamento que a gente fez. Ó, você tá com o joelho aqui e você vai para frente, ó. Esse você vai com o tronco para frente. Deixa eu só fazer umas correções aí, ó. Na descida, o joelho tá aqui, ó. Ele só vai esticar quando você voltar. Então vamos lá, dobrei o joelho e volto. Deixa eu virar de ângulo aqui para o pessoal ver. Então, olha a diferença do exercício de antes. Antes era o agachamento, lembra? Antes era isso aqui, ó. Ó. Agora não, agora é assim. Tá? Então, como eu falei, isso foi só uma pincelada, um exemplo de um exercício, pelo menos, dessas partes principais. Lembrando que o trabalho ele tem que ser mente e corpo. Uma mente saudável traz o corpo para o exercício. Siga a gente, exemplo é que não falta.